Rapaz, 2025 chegou. Quem pensou nisso aí? E, por incrível que pareça, tem gente que ainda está se perguntando: Francisco, 2025 chegou, o que que eu preciso fazer para ser aprovado no CFO da PM da Bahia ainda esse ano? Ó, e aí eu vou dar para você aqui uma experiência que é de alguns anos estudando e vivendo esse concurso, né? Mas antes, deixa eu me apresentar. Me chamo Francisco Júnior, sou aprovado no CFO 2019, que é o concurso do vídeo para o qual a gente está falando aqui. E fui aprovado em outros concursos também, que não vem ao caso aqui agora. Mas desde 2015, basicamente, eu lido com esse concurso. E a gente sabe quais são as estratégias agora que a pessoa precisa traçar para ser aprovado nesse concurso. Então vamos lá. Qual é o contexto desse concurso aqui agora? A gente está falando em janeiro de 2025. Esse concurso vai acontecer, a prova vai acontecer em fevereiro de 2025, ou seja, falta pouco mais de um mês. E ele já está com o edital publicado, certamente a prova já está feita, e agora ainda tem gente se perguntando o que é que precisa fazer para ser aprovado nesse concurso. Esse concurso, basicamente, ele segue a mística de não mudar a sua roupagem de questões, não mudar a sua forma de cobrança, não mudar o nível das questões e manter sempre aquele mesmo padrão. Então, se mantiver o mesmo padrão, o que a gente pode esperar para o concurso do CFO da PM da Bahia de 2025? A gente pode esperar um concurso com português em um nível elevado? Pode. Português vai ter um nível elevado, sim, de questões. Acredito aí que das 20 questões, nós tenhamos 15 não, a gente vai ter umas 13 de interpretação de texto, a gente vai ter umas 2 de redação oficial e as outras 5 de gramática. Sendo que as questões de gramática, cada afirmativa vai falar sobre um tema. Então é muito importante você saber aí função do que, função do se, adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, complemento verbal, aposto, vocativo, uso de vírgula. Lembre-se que esse vídeo eu estou fazendo antes da prova. Depois da prova, pode voltar aqui nesse vídeo e falar: Francisco, esse assunto que você falou não caiu. Mas eu tenho certeza que ele vai cair, porque todo ano a prova do CFO se repete. Então, cada afirmativa vai te cobrar um tema. Então, vai ter lá uma questão sobre gramática. A afirmativa A vai cobrar uma coisa, a afirmativa B vai cobrar outra, a afirmativa C vai cobrar outra, D vai cobrar outra, E vai cobrar um assunto completamente diferente. Então, esteja preparado para uma prova de português difícil. E lembrando que prova de português difícil significa que se você acertou 16, 17 questões, você está no nível excelente. Se você acertou 15 questões, está boa ainda. No meu CFO, que eram ainda 15 questões de português, eu acertei 9. Então, para você perceber que nem sempre você vai precisar gabaritar essa disciplina. Espere uma prova de inglês fácil. Então, você que tem dificuldade em inglês, saiba que aqui você vai ter um delay em relação ao seu candidato, que é bom. Porque a prova de inglês geralmente vem fácil. Mas grave isso que eu estou lhe dizendo. Vai ter gente que vai perder porque zerou em inglês. E a gente vem falando isso há muito tempo. Mas o cara, ele prefere pagar para ver. E vai ter gente que vai zerar em inglês. E inglês vai ser uma das disciplinas que o chute em uma letra só talvez não dê certo. Geralmente eles fazem isso em inglês e informática, bota ali uma ou duas afirmativas que não cai, para o cara não chutar tudo e acertar uma. Mas que também é uma estratégia de chute em outras matérias como matemática. Mas não faça isso nem em inglês nem em informática, a gente já afirmou isso. São duas provas que vão ser extremamente tranquilas, inglês e informática. Pode botar aí que vão ser 4 questões de interpretação de texto, uma de gramática, lá na prova de inglês, certo? Na prova de informática, aí você vai ter, por óbvio, questões divididas em assuntos, todas as questões níveis fáceis, exceto uma que vai ser nível difícil. Acredito que essa questão nível difícil vai ser de Excel, perguntando alguma fórmula louca de Excel aí. Pode se preparar para isso. Em informática, então, dá para acertar 4 de 5? Dá. Geralmente vai uma questão difícil de Excel, as pessoas erram. Então, 4 de 5 ali em informática tá de boa. Agora, em inglês, você no mínimo tem que acertar 4 de 5. E geralmente as pessoas gabaritam em inglês. 5 de 5, 4 de 5, ali tá beleza. Humanas. Humanas é outra matéria que vem aí contextualizada e difícil. Lembrando que também vão ser 20 questões. Então, na matéria de ciências humanas, eu entendo aqui que é uma matéria
complicada e que você tem aqui também o mesmo lastro de português para acertar 15 questões, 15 de 20, né? 14 de 20 também tá de boa. Mas é uma matéria que é um pouquinho complicada. Onde é que a galera costuma acertar mais questão? Geografia. Porque geografia, quando vem a parte física ali, vem aquelas questões que caem todo ano. Então você que é aluno já que estuda para o CFO, você não pode errar a questão sobre o Rio São Francisco. Você não pode errar a questão sobre clima, que sempre pergunta ali sobre o clima sobre o bioma da Caatinga. Sempre pergunta sobre o clima semiárido. Você tem que saber todos. Tem até uma música no YouTube que é clima, solo e relevo, juntos influenciarão. Você não pode errar a questão de clima, solo e relevo na prova de geografia do CFO. Também você não pode errar a questão de geografia populacional, sobre pirâmide etária. Você não pode errar essa questão que todo ano cai. Não pode errar sobre hidrografia. Não pode. O que geralmente as pessoas costumam errar na prova de humanas do CFO? Atualidades, que aí vem uma atualidades extremamente contextualizada com fatos históricos, e aí o cara costuma patinar nessa prova. Mas que, ainda assim, eu entendo que essa prova dá para você fazer 14 de 15, 15 de 15, certo? A depender de como você for nas outras. E aí você pula para informática, a gente já viu, matemática. Matemática é uma prova que hoje ela é mito, mas geralmente as pessoas não costumam fazer, deixam por último. Eu também indico que você deixe por último matemática, a não ser que você seja já professor de matemática ou muito experiente na matéria. Mas indico que você deixe por último, porque é a matéria mais difícil do concurso, ponto. Geralmente quem acerta 3 de 10 passa, e for muito bem nas outras, né? Mas vou dizer para você, não é uma matéria que continua tão difícil como era. Essa matéria de matemática, ela já não é mais tão difícil. E aí, o que é que você tem a dizer sobre isso? Algumas pessoas, elas vão conseguir uma nota de 7, 10, 8, 10. Na minha prova, por exemplo, eu consegui uma nota boa. Então, eu consegui 8, 10. Já não era tão difícil como era nos anos anteriores, que caía números complexos, logaritmos. Hoje, a prova de matemática se concentra muito mais em raciocínio lógico, então não vá de coração fechado para essa matéria. Deixe ela por último? Deixe. Mas lembre-se de que você vai tentar resolver a disciplina. Se você conseguir ali 6 de 10, porra, tá lindo, tá ótimo, beleza? E direito, que para mim é a disciplina mais fácil e uma das mais importantes. Por que mais fácil? Porque só cai letra de lei. Então, seu estudo vai ter que se concentrar aqui na disciplina de Direito em estudar a letra de lei. E lembrando que no último CFO eles cobraram a Constituição da Bahia. Então, dê uma ênfase à Constituição da Bahia, dê uma ênfase ali ao Estatuto da PM, pode ser que eles cobrem esse ano. Então, lembrando que letra de lei é o nome de você gabaritar direito. Geralmente vem uma questão sobre um caso concreto. Essa questão geralmente é direito penal. E essa questão geralmente é muito fácil. Sobre crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio. Então pergunta a diferença de corrupção passiva para concussão. Então ali você já tem meio que um indicativo. Uma vez ou outra já veio um caso concreto sobre penal militar, mas também é para você distinguir um crime de outro. E você sabendo a letra de lei, você consegue distinguir um crime de outro. Então, o que eu faria em direito nesse último mês? Leitura de lei seca até. E questão, por óbvio, né? Mas enfim, último mês, hora de fazer simulados, hora de fazer leitura de lei seca, hora de fazer redações, que também é muito importante. E lembrando que essa é a hora de você fazer a diferença. Se você não faz simulado, não fez simulado até hoje, é importantíssimo que você faça pelo menos uns 10 simulados até a prova. É importantíssimo isso. Os alunos do Rumo à Aprovação, por exemplo, já fizeram aí mais de 13 simulados. Então, a gente tem uma produção aí de simulados muito alta para o cara que está fazendo, que está estudando para esse concurso. Além disso, não tem só os simulados de Rumo à Aprovação, tem outros também na internet que você pode conseguir e fazer. Lembrando que, por óbvio, o simulado do Rumo eu posso garantir para vocês que é um simulado extremamente específico para o CFO da PM da Bahia. Mas é isso. Último mês para o CFO, eu faria isso que eu acabei de falar no vídeo aqui agora. Focaria nas disciplinas de português, humanas, direito. Entenderia que matemática dá para resolver sim. Entenderia que inglês e informática são matérias que eu não posso zerar de jeito nenhum. Então, o foco agora são nessas disciplinas.
e também praticar redação pelo menos 2 vezes toda semana até chegar à prova. Então, você tem pelo menos 10 redações para fazer. E agora é a hora de você fazer diferença. Se você quer estudar com uma aprovação, lembra aí do site www.rumoaprovação.com. Lembrando que a gente é especializado no concurso do CFO e no último a gente aprovou mais da metade dos aprovados. Quem está dizendo isso não sou eu, é o olho na vaga. É só você ir lá, cadastrar e ver. Certo? No mais, tamo junto. Um abraço, até a próxima e rumo à aprovação.